Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje você vai aprender a calcular um indicador de aderência à programação e eu vou explicar como interpretar esse indicador também. Dentro da gestão de manutenção, nós criamos estratégias, criamos processos, criamos um monte de coisa para que a gente consiga fazer mais trabalho planejado do que trabalho reativo, do que trabalho corretivo. Mas não só isso também. Uma atividade fim da manutenção é conseguir entregar a disponibilidade dos equipamentos. Ter uma disponibilidade alta, ter uma confiabilidade alta, consequência de uma disponibilidade alta, né? Para que a empresa consiga produzir, né? Que os equipamentos estejam disponíveis quando, né, a empresa precise. Né? Então, isso traz alta produtividade. Bom, mas para que isso aconteça, os trabalhos planejados precisam ser programados. E os trabalhos programados precisam ser executados. Se eles não forem executados, muito da nossa estratégia não vai dar certo. Então a gente precisa medir quanto do que a gente programa está sendo executado. E aí que entra a importância desse indicador de aderência à programação. Né? Então, antes de eu compartilhar a tela com vocês, vou pedir que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe algum comentário com alguma pergunta que surgir durante aí, né, o vídeo, que eu respondo assim que possível. Legal? Compartilhar a tela com vocês. Então, primeiramente, o que é aderência à programação? E como calcular? Bom, aderência à programação é um indicador da função programar manutenção, né, da função de programação dentro do PCM, que quer medir não só a efetividade da programação, mas também a efetividade da execução. Então, a efetividade da programação, fazer uma boa programação, e a efetividade da execução em conseguir executar essa programação. Porque a gente vai falar disso na parte de interpretar esse indicador. Então, esse indicador ele vai dizer muito sobre a capacidade de execução e muito também da habilidade do programador em programar. Né? Bacana? Bacana. Então, vamos lá. Como calcular nesse indicador? Né? O cálculo dele é fácil, vou explicar rapidinho aqui, para a gente se ater à questão da interpretação, beleza? Então, vamos chamar aderência de programação de AP, tá? Aderência à programação. Para calcular isso, basta que a gente divida o número de ordens executadas pelo número de ordens programadas. Então, toda programação de manutenção vai programar um número de ordens. Então, vai programar 10 ordens, 20 ordens, 30 ordens, depende do tamanho da equipe, depende da disponibilidade de HH da equipe, né? Depende de um monte de fatores. Então, a programação, né, ela vai estipular uma quantidade de trabalho e a execução vai, né, durante essa semana, né, porque a gente normalmente mede a aderência à programação referente à semana, a execução vai executar essa programação. Então, a gente precisa medir isso. Como é que a gente mede? Bom, o cálculo é simples. A aderência à programação é igual a número de OS executadas na semana ou no período que tu tá medindo, normalmente semana, né? Dividido pelo número de OS programada. Então, um cálculo simples, né? Qual o período que eu vou medir? Normalmente semanal, né? Mas eu posso ir acumulando e medir um mês também, né? Então, isso depende muito da análise, da abrangência da análise que a gente quer fazer. Então, um exemplo disso, por exemplo, vamos lá, vamos pensar que para a semana 34, né? Vamos pegar aqui nesse cantinho. S34, essa de semana 34 do número da semana do ano, né? Então, se eu dividir a semana em 52, né, que é, né, um número de semana de um ano, se eu dividir um ano em semanas, eu vou ter 52 semanas, né? E aí, cada semana tem um número, e quando a gente está fazendo programação de manutenção, a gente fala, é um termo, né, dentro da gestão da manutenção, dentro da gestão do PCM, S+1, S+2, S3, S4, S5, né? Então a gente divide o ano em semanas. Então vamos pensar que na S34 eu vou programar 10 ordens de serviço, tá? Então 10 OS aqui programada para a semana.
E vamos imaginar que a execução conseguiu executar 8 ordens de serviço na semana. Não conseguiu executar as 10. Legal? Legal. Bom, como é que eu vou calcular? Então, número de ordens executadas. Opa, parei que faltou uma coisinha aqui. Vezes 100, né, para a gente passar em porcentagem. Então, vamos pensar o seguinte, número de ordens executadas, 8. Número de ordens programadas, 10. Qual é o resultado disso aqui? AP igual a 0,8 vezes 100, que é igual a 80%. Então, o resultado aqui é que 80% da minha programação foi executado, então quer dizer que eu tive 80% de aderência a essa programação. Né? Só que aí, o cálculo é simples, vocês já entenderam, não tem muito mistério. A gente tem que começar a entrar agora aqui na questão da interpretação disso. Né? Bom, vamos fazer um pensar a respeito desse número, 80%. Quer dizer que 2 ordens de serviço não foram executadas. Por quê? Por que essas ordens não foram executadas? Vamos refletir a respeito. Um possível motivo, a equipe de execução não teve capacidade de executar porque faltou alguém. Né? Isso pode acontecer, não pode? Pode. Faltaram 2 pessoas, eu não consegui executar. Então, a equipe de execução tinha 10 executantes, e aí quarta-feira faltou 2, na quinta-feira faltou 2, então ela não conseguiu executar as 10 ordens de serviço porque faltaram pessoas. Não pode ser um motivo. Legal. Um dos motivos. Motivo 1, né? Então eu vou colocar esses motivos aqui. Então a gente teve aí uma aderência à programação de 80% e a gente teve aí um déficit, né, de 20%. Eu estou querendo entender por que eu não executei, tá? Então eu vou listar os motivos. O primeiro motivo, é possível, né? A gente teve, faltaram pessoas na equipe. Esse é um primeiro motivo. O segundo motivo, que pode ser, foi a produção não liberar o equipamento, que é um motivo bem comum. Né? Então a gente teve aqui um desalinhamento com a programação de produção. Legal? Legal. Terceiro motivo. Ordens de serviço mal planejadas. Exemplo disso, faltou material, faltou acesso, e aí teve que ser feito acesso na hora, e etc. Então, aquele serviço que era para levar 4 horas, levou 8, né, porque faltou material, porque faltou acesso. Então, OS mal planejado. Quarto motivo, baixa produtividade da equipe de execução. Então, eu estou olhando isso aqui como um gestor de manutenção, não um programador. Eu não estou olhando isso aqui como um supervisor da equipe, da execução. Estou olhando aqui, talvez, como um supervisor de PCM, como um gerente de manutenção, como um coordenador de manutenção. Por quê? Mesmo que eu passe por controle fornecer essas informações, né, eu tenho que entender que se eu não for efetivo em executar uma programação, ordens de serviço vencem. Oportunidades de executar trabalhos que vão entregar disponibilidade são perdidas. É muito ruim. Então, quando eu não consigo aderir à programação, né? Olha que tem mais um motivo aqui, que eu esqueci. Deixa eu só acabar aqui. Superprogramação. O que é superprogramação?
foi programado mais serviços do que a equipe tinha capacidade. Isso pode acontecer por dois motivos. Ou porque o planejamento estimou errado o HH para executar o serviço, né? Esse é um motivo. Ou porque o programador colocou muito mais serviço do que a execução era capaz de executar por conta própria. Então, na hora de programar a quantidade de ordem de serviço, ele extrapolou o HH disponível da equipe. Alguns programadores fazem isso, por N motivos, né? Mas isso é um caso de super programação, né? Então, programa demais e a equipe não consegue executar. Então, às vezes é isso. Não que tinha um problema na programação, mas ela estava super programada, né? Então, superestimou a capacidade de execução da equipe, né? Ou colocou mais ordens do que deveria. Isso pode acontecer. Então, aqui, o que a gente pode fazer dentro da gestão do PCM para tentar captar essas informações? Criar a gente pode chamar de categorias, né, de não cumprimento de programação. O que são essas categorias de não cumprimento de programação? É a gente nomear. Então, depois que eu vou explicar em algum outro vídeo aqui no canal sobre categorias de falha de planejamento, existem categorias de falha de programação. Algumas delas vão ser responsabilidade do programador e outras da execução, né? Mas eu preciso estipular essas categorias. Então, a gente poderia dizer que uma delas é que a gente teve falta de pessoas na equipe, né? Então, esse é um motivo de eu não ter conseguido cumprir a programação. Não é uma coisa que atrapalha, né, a execução do trabalho, que a gente chama de absenteísmo, né? Então, um dos motivos, uma das categorias pode ser absenteísmo mesmo. A gente teve absenteísmo e não conseguiu cumprir a programação. Por que disso? Lá no final eu vou explicar. Segundo, categoria, não liberação de equipamento. É uma segunda categoria, é que eu estou largando tudo meio bagunçado aqui, mas depois eu organizo, tá? Não liberação de equipamento, segundo motivo aqui. Primeiro, absenteísmo. Segundo, não liberação de equipamento da produção, faltou alinhamento. Terceiro, erro de planejamento. Né? Quarto, baixa produtividade. Vai ser difícil de auferir isso aqui, mas pode ser um motivo. Quinto, superprogramação. Né? Pode ser um motivo também. E tem outro que a gente pode chamar de subprogramação. O que é subprogramação? É quando é executado toda a programação até a quarta-feira. Aí tem quinta e sexta e não tem nada programado. Né? Isso gera ociosidade. Né? Isso afeta outro indicador, que é que a gente chama de o número de horas trabalhadas em ordens de serviço. Que o nome desse indicador é apropriação de mão de obra, né? Que a gente vai falar em algum outro momento. Então, só nessa análise rápida aqui, a gente identificou cinco ou seis, né? 5, 6, seis possíveis motivos, né, da gente não ter aderido à programação. Então, aqui é importante vocês entenderem que o indicador ele é extremamente importante desde que ele tenha uma interpretação, né? E aqui nesse caso foi exatamente o que a gente fez. Tentou interpretar esse indicador. Então, é um indicador extremamente importante. Se a gente não estiver cumprindo a programação, a eficiência da programação acaba sendo questionada, mas assim como a eficiência da execução acaba sendo questionada, que nem vocês perceberam aqui. Então, esse indicador de aderência à programação, ele vai medir duas coisas. Tanto a eficiência da programação, em conseguir negociar a cooperação, em conseguir ser assertivo no
no carregamento da carteira, né, em colocar o número de ordem de serviço que represente, de fato, o HH disponível da equipe, mas também, né, a eficiência da execução em ser produtivo, em cumprir com essa programação, né, e também em de estar presente, não ter nenhum tipo de absenteísmo, né, para conseguir cumprir aquela programação. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam também, né? E se tiver alguma pergunta, deixe, né, nos comentários, na região dos comentários, que eu vou respondo, né, o que você tiver dúvida. Valeu? Um abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.